Métodos de separação de mistura, galera, um papo classicão do Enem que a gente vai, com certeza absoluta, comentar e ampliar da maneira mais formidável e que seja efetiva para uma excelente revisão de conteúdo, galera. Porque o lance é o seguinte, esse é o tipo de matéria que é super perigosa para o pré-vestibulando, que é a matéria vista lá em fevereiro, início do ano, e aí se você não fizer revisões ao longo do ano, chance grande de esquecer e dar mole na provinha. Então a gente vai fazer aqui, né, explicando um por um, trouxe um monte de figurinha aqui para vocês ficarem ligados, ok? No todos, né, todos esses métodos de separação, beleza? Vamos com tudo, se inscrevam no canal, cara, é importante vocês se inscrevam, né, mandem aí para os amigos e ainda avisem eles, ó, galera, o cara, meu irmão, o cara é maluco, tem um canal de membro, meu irmão, é questão pra caramba, é muita raça de vídeo, não tem moleza, não tem invenção, não tem curiosidade, não tem nada. Só tem vídeo para você acertar a questão do vestibular. Só isso que tem nesse canal. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, ó, o cara disse que para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para os seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinha de isopor e grãos de feijão. Então os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem, ó, deu aqui as etapas, o material separado, ó, grão de feijão, catação, e ele já falou para você qual foi o método de separação. E aí, gente, o que ele quer saber é o seguinte, ó, em qual das etapas aqui foi necessário adicionar água para dar sequência às separações. Então ele está fazendo uma sequência, a gente vai ver e comentar cada um desses métodos, ok? Como aqui, ó, na primeira etapa, em que ele separou exatamente os grãos de feijão, ok? Por qual método? Catação. Ficou ali no trabalho manual, trabalhinho de cor da cor, né? De catar feijão tem jeito. Vocês têm uma moleza. Porque hoje em dia, né, você compra lá um saquinho de feijão, dificilmente tem pedra. Minha mãe, antes da feijoada, mandava eu catar pedra dos feijões. Era uma coisa de louco. Se ficasse uma pedra na feijoada, rapaz, voava um tamanco no pé do Kengo do menino. Beleza? Então, já viu. Método de catação é um método simples, talvez o mais antigo do planeta, de você ficar ali catando o que você tem realmente interesse. Show? Tranquilo? Então, aqui em momento algum você adiciona água. Então poderemos tirar a primeira aqui de boaça. Segundo, limalha de ferro, né, por imantação. A ideia do imantação é usar um ímã para, né, de acordo aí com, ou o pessoal até chama, né, de separação magnética. E aí você utiliza aí do magnetismo a capacidade de, meu irmão, separar o metal. Beleza? No caso aqui é limalha de ferro. Então, limalha de ferro, né? Você utilizou o ímã, você não precisou em momento algum que, né, tacar-lhe água. E aí na terceira ele bota assim, ó, bolinhas de isopor, flotação. E aí vem um pouco de polêmica. A vida é cheia delas, não tem jeito, né? Bolinhas de isopor, flotação, galera. Eu não chamaria de flotação. Por quê? Porque a ideia de flotador, ó, de flotação, ela está relacionada à formação, ó, de microbolhas, ok? E normalmente essas microbolhas, elas interagem com, né, determinada substância, formando uma espuma e você pode recolher essa espuma, beleza? Isso é muito utilizado no tratamento de esgoto, isso é muito utilizado em fluentes industriais, ok? Mas a ideia que ele colocou aqui não fala de bolha, né? A ideia aqui, ó, de bolinhas de isopor, ele quis relacionar muito mais esse processo aqui, ó, de acrescentar água e a gente trabalhar aqui com a água com uma densidade média em que eu possa separar a areia, aqui no caso da serragem, ou das bolinhas de isopor, ok? Então, quando você trabalha com essa ideia, você está trabalhando nada mais nada menos com a ideia de flutuação, se você quiser trazer aí para os termos mais populares. Tá? Agora, se você quiser relacionar a ideia até mesmo da sedimentação, você pode, trabalhando a ideia de que a areia mais densa ela vai para o fundo do recipiente.
beleza? Então, cuidado com isso. Mas a resposta é a 3, né? Porque se a gente está falando em adicionar água e trabalhar com densidade, sim, a gente vai chamar de flotação, então vai ser a resposta 3. Beleza? E aí, ó, repare que a retenção da areia que ele colocou na 4, ó, utilizando um filtro, né? Vamos supor aqui, ó, meu filtro trouxe um filtro aqui, ó, de areia, inclusive, e de carvão. Né? Lembra que a ideia da filtração está relacionada, sim, à retirada de sólidos. Né? Então, aqui, ó, na catação, inclusive, a gente separou sólido e sólido, ok? Aqui no ímã, sólido e sólido, ok? Então, na ideia da flotação, né, foi a retirada também, né, dos sólidos. Aqui, ó, utilizando densidade, também sólido com sólido, maravilha? E a ideia, né, em relação à filtração é o sólido e o líquido, né? Porque a água, né, o sólido e o líquido aqui embaixo, né? A água que vai sair sem as impurezas, que nós aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, é todo verão a sofrência com a tal da geosmina e tudo mais. E aí muito se fala de carvão ativado, tem processos bem interessantes que a gente pode estar relacionando. Inclusive, ó, vou deixar essa questão aqui, ó, sobre carvão ativado bonitona para vocês que caiu na nossa queridíssima UERJ. Beleza? Então, e aí a ideia, então, aqui não tem adição da água. Na quinta, ó, cloreto de sódio. A ideia é retirada, né? Retirada de água, filho. Porque você vai, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a gente fala muito das salinas de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, que são locais muito quentes e que venta muito. Aí você faz essas películas de água aqui, ó, de água do mar, ok? E, meu irmão, deixa o pau quebrar, deixa evaporar. Lembrem que o NaCl é um composto iônico, então tem ponto de fusão de ebulição, filho, lá nas cucuia é alto pra caceta, muito mais alto do que da água. Então, meu irmão, pode ficar tranquilo que só vai evaporar a água e a gente, ó, segura as pontas aqui com o sal. Então, realmente, ficou a 3, né, a separação das bolinhas de isopor. Ele utilizou o termo flotação. Se você quer trabalhar a ideia, né, somente com microbolhas e tudo mais para flotação, é a maneira mais correta. Mas não impedia que você acertasse essa questão pensando na ideia de acrescentar água e separar o menos denso do mais denso. Show? Tranquilo? Espero que tenham curtido, galera. Um forte abraço.